Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Estamos nós aqui mais uma vez, para mais aulas gravadas, né? Estou gravando as aulas para vocês e nossa aula hoje é de sociologia e nós vamos continuar falando sobre Durkheim, ok? Então, apostila 2, nós vamos retomar aqui. Vocês já viram, tiveram uma aula de Durkheim. Espero que tenham lido o conteúdo, né? E a gente vai retomar a partir de algo que a gente já tinha começado a falar um pouquinho, que é a ideia de fato social para Durkheim, ok? Então, antes da gente entrar com o conceito propriamente dizendo, coloco uma tirinha aí do Filosofia Hoje que mostra mais ou menos uma situação de fato social, né? Então a menina chega para a mãe e fala: "Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo." E aí a mãe fala: "Para quê?" A menina fala: "É para expressar a minha individualidade." E aí ela vai se contradizer, e todo mundo está fazendo. Então, né, o fato social ele é algo, né, que o Durkheim coloca que representava a força do coletivo, a força dos valores, né, de um dado tipo de valor, de um dado tipo de coisa dentro da sociedade exercendo sobre as pessoas, né? Então, o fato social ele é um conceito chave dentro da sociologia do Durkheim, pensando em método, né, em maneira de conhecer as coisas, o caminho a se trilhar para se conhecer as coisas. Então, o Durkheim ele é um sociólogo que foi muito importante para outros sociólogos, né? Então, outros sociólogos vão ter os parâmetros do Durkheim para estudar a sociedade, né? Como meio de estudar a sociedade. Então, dentro de um pensamento filosófico, né, a ciência ela busca sair do superficial, ela busca produzir conhecimento que vá muito além do senso comum, do superficial. Então, Durkheim entendia que o fato social era algo que representava, que influenciava, né, um segmento razoável da sociedade, influenciar nos atos, influenciar na vida, certo? Então, para se debruçar a respeito de um fato social, né, que a gente chama de objeto de estudo, era necessário rejeitar todo o conhecimento prévio de um objeto a ser analisado. Então, aquilo que você entende que exerce influência na sociedade, então, para que você entenda ele profundamente, é preciso ir muito além do senso comum, né? E muito mais além do que é o superficial. Então, tentando ser claro com vocês o que significa o fato social, né? Durkheim colocava que consistem em coisas ou maneiras de agir, pensar, sentir que são exteriores ao indivíduo, certo? Nenhum indivíduo tem o poder de criar, na visão do Durkheim, um fato social. Esse fato social ele é produzido dentro da coletividade e ele, de certa forma, se impõe perante a sociedade, ou pelo menos, né, em um segmento razoável da sociedade. Ok? Então ele tem um poder de coerção, de força nas pessoas, ele vai se impor nas pessoas, né? Então, características e exemplos do fato social. Então, todos os fatos sociais, eles têm dentro deles valores, costumes, regras, prescrições, né? E eles são externos. Externos que eu quero dizer, são externos a nós, ok? Eles vão se difundir, vão ser criados e ser difundidos, né, na exterioridade, e eles vão se impor a nós dentro de uma
visão geral de sociedade. O geral aí seria o geral representa muitas pessoas dentro da sociedade e ele vai ser coercitivo, ele vai apresentar uma força de coerção, né? Então, na tirinha nós vimos um exemplo de moda. Então, quantos exemplos de moda nós poderemos aqui citar? Me recordo de quando eu estava na 8ª série, que do nada, entre as meninas, virou moda se vestia a moda das inglesas, com saia xadrez, passando do joelho e com uma espécie de meião e sapatinho. Durou uns 5, 6 meses, mas todas se vestiam igual, certo? Eu acho que pensando em moda, as meninas vão saber do que eu estou falando aí, né? Porque é algo mais forte. Ou você pega, eu percebo que hoje um certo tipo de corte de cabelo entre os meninos, né? Então, um corta, o outro acha legal, todos cortam. Para quê? Para ficar na moda, certo? Então, a moda é um exemplo de fato social. A religião, né, pode ser um exemplo de fato social, quando a religião ela tem de fato um poder de influência grande na sociedade, ou pelo menos em parte considerável da sociedade. A família, a educação, o direito, e aí vai, ok? Retirei esse trecho da página 204, se vocês quiserem localizar, ele é importante. Então, ele nos diz, ao elaborar seu conceito de fato social, Durkheim descartou a noção de que qualquer situação ou ação humana, tais como comer, beber, dormir, seja objeto da sociologia. Então, isso não é fato social, certo? Fato social, isso são práticas comuns, né? São práticas banais do nosso dia a dia. Fato social, para ele, então, consiste no quê? Em maneira de agir, pensar e de sentir exteriores ao indivíduo e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele, nas próprias palavras do Durkheim, né? Então essas maneiras de agir, elas se encontram disseminadas no cotidiano, como descrito no trecho a seguir. Então diz Durkheim, né? Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e fora dos meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de acordo com meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. Aliás, quantas vezes nos ocorre ignorarmos o detalhe das obrigações que nos incumbem e precisarmos, para conhecê-las, consultar o código e seus intérpretes autorizados. Do mesmo modo, as crenças e as práticas de sua vida religiosa. O fiel as encontrou inteiramente prontas ao nascer. Se elas existiam antes dele, é que existem fora dele. Então, eu tento, usando aqui um exemplo para vocês entenderem, às vezes as pessoas perguntam, né, como que nós estamos aqui, meus parentes, meus familiares, e eu digo que a nossa situação não é fácil, né? Por quê? Por conta do isolamento e por conta, como vocês sabem, que eu tenho uma mãe que inspira cuidados. Então, eu cresci, né, com valores, com orientações de que nós temos que cuidar dos mais velhos, né? Isso é um dever dos filhos. Então, é um dever moral dos filhos. Então, às vezes, eu estou tão cansado, que eu esqueço, né, de fazer alguma coisa, ou sabe, eu gostaria de que minha mãe dormisse mais cedo, ou que dormisse um pouco mais, para poder ter um pouco mais de liberdade, certo? Então, às vezes, eu me sinto mal por pensar assim, né?
por, né, às vezes negligenciar o cuidado dela. Então, por que que eu me sinto mal? Porque essa regra objetiva da necessidade dos cuidados especiais para com os idosos foi introjetada de fora para dentro na minha consciência. Então, nem todo mundo pensa como eu, certo? Mas isso vai muito da educação que eu recebi, dos valores que eu tenho dentro da minha família, da minha sociedade, né? Da minha parte da sociedade. Então, talvez alguém pense como eu e entenda do que eu estou falando. Já que o Durkheim citou a religião, né? Vamos aqui usar a religião como exemplo para entendermos o fato social dentro desse organograma, né? Vamos usar o catolicismo, né? Em algum momento da vida eu já fui católico. Então, veja, né? O fato social, as características. O primeiro elemento é a generalidade, ou seja, tudo que é repetido em todos os indivíduos. Então, ser católico, usando o exemplo do catolicismo, ser católico representa que você vai ter alguns ritos, né, algumas práticas que vão estar presentes na sua vida. Que práticas seriam essas? Né? Ir à missa, fazer algumas orações, saber algumas orações, rezar alguma hora ou outra, certo? Então, isso tudo é praticado, né, dentro da sociedade. Essas práticas, esses valores, eles vêm, né, pela exterioridade. Ou seja, essas regras, essas leis, elas são ensinadas para a gente desde cedo. Esses valores religiosos são nos ensinados desde cedo, pela família. Depois nós vamos para a catequese, né, a primeira comunhão, a crisma, eu fiz perseverança, catequese, etc. e tal. Então, essas obrigações, essas leis, elas são nos ensinadas de fora para dentro. Muito disso representa uma coerção social. Eu acho que não existe coisa mais forte dentro do catolicismo do que a ideia da quaresma, né? Então, antigamente, a quaresma ela era mais rígida ainda, né? As famílias, quando viviam no campo, né? Durante 40 dias, você não pode dançar, você não pode ouvir música, você não pode beber. Então, se você fizesse coisas contrárias a isso, você recebia sanções. Mas o principal de tudo isso que orbita dentro da quaresma é a Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa você não come carne vermelha, né? Porque essa é uma das grandes contradições, né? Não come carne, mas você come carne de peixe. Então, às vezes alguns católicos se embananam para explicar isso. Eu acho que a explicação se dá a respeito de não pode comer carne vermelha, ok? Tem alguns que dizem que peixe não é carne. É o que? Vegetal? É legume? Não, não é, né? É carne branca. Então, às vezes as práticas elas estão tão enraizadas na gente que a gente nem questiona, né? Nem tenta entender algumas barbaridades que a gente faz e ou fala. Então, se você come carne vermelha na Sexta-feira Santa, se você ouve música, dança na Sexta-feira Santa, você vai ser sim repreendido, né? Você vai sofrer admoestações da sua família, se você é católico, tá entendendo? Então isso tudo representa um fato social. Tem pessoas que falam, não, não faça isso porque é errado, certo? É errado dentro desse universo de valores que se impõe perante as pessoas. Alguns exemplos aqui, né? A ação da internet sobre as pessoas, a exterioridade. Achamos que você passa tempo demais na internet. Aí o moleque escreve, não é verdade. Isso aqui, né, é uma notícia um pouco velha, só que é interessante. Quando uma votação ela foi fechada, que não se sabia se o cidadão tinha votado em sim ou não a uma cassação de um deputado, de um parlamentar, né? O pessoal votou na negativa da condenação do deputado. Quando a votação se torna aberta
que tem a opinião pública observando, né? A maioria, a esmagadora maioria votou pela cassação. Então, ou seja, a opinião pública representa uma espécie de fato social na vida do político. Aqui, uma tirinha da Mafalda, né, que é uma brincadeirinha, revelando que o menino disse que não gostava do Beatles. Então, lógico, né, essa tirinha expressa uma visão de mundo dentro do tempo. Se fosse hoje, né, não teria mesmo efeito. Passando para o próximo. Essa expressão, tá tranquilo, tá favorável. Então, essa foi uma expressão amplamente reproduzida em Facebook, Twitter, né, Instagram, alguns anos atrás. Ela vinha de uma música e todo mundo colocou. Todo mundo, a maioria colocou nas suas contas, nas suas redes sociais, né? Então, em geral, quando algo representa fato social, nós não temos, né, um aspecto crítico em relação a isso. Existe uma reprodução, né, dessa coisa na sociedade. E concluindo nossa aula de fato social em Durkheim, né, a mídia em geral, ela representa uma grande influenciadora, né, naquilo que a gente acredita, em visões de mundo ou aquilo que nós devemos consumir. Então, às vezes, né, as pessoas aceitam tudo passivamente e reproduzem tudo aquilo que a mídia nos coloca, né? Então é necessário, para encerrar nossa aula, é necessário uma postura crítica da nossa parte, né? Tentando filtrar os valores, filtrar os conteúdos, filtrar o que nos oferece para ver realmente se vale a pena ou se há necessidade, ok? Essa próxima aula ela vai representar os fenômenos, né, normais e patologias, anomias, né, e o suicídio em Durkheim. Então, essa próxima aula, esses conteúdos eles estão unidos. Era para trabalhar mais um conteúdozinho aqui junto com o fato social. Essa aula já está preparada, foi uma aula que eu dei para o terceiro ano, como é o mesmo conteúdo, certo? Então eu vou enviar ela para vocês como se fosse a segunda aula de sociologia, concluindo assim o pensamento do Durkheim, tá certo? Então é isso, gostaria de agradecer a atenção, obrigado e até mais.